Então, eu lido lá no meu escritório, tem bastante cristãos que me procuram, e eu faço, né, o meu serviço com excelência, faço a mesma intermediação que eu faço para uma pessoa que não tem princípios e valores cristãos. Tento trazer leveza para esse momento, resolvendo a parte burocrática o mais rápido possível, intermediando para que seja consensual, né? Mas acredito que nós, como igreja, devemos entender que o nosso Deus odeia o divórcio, mas ele ama os divorciados. É aquela questão do pecador, né? Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. A Bíblia lá em Malaquias fala que Deus odeia o divórcio. Então, ele não quer que aconteça. O plano perfeito dele não é esse, mas se vir por regime de exceção, né? Algumas coisas acontecem, por exemplo, violência doméstica. Não dá. A gente não conversa sobre isso. É divórcio mesmo. Procure, aliás, a violência doméstica, ela abrange muito mais do que nós pensamos. Relacionamento abusivo, né? O relacionamento abusivo trata-se também de uma violência verbal, física, psicológica, patrimonial. E isso requer que você se afaste dessa pessoa. Patrimonial seria o que quer tomar conta do que é da outra pessoa. Lá no escritório tem mulheres que foram expulsas do apartamento onde residia com o esposo, ou a violência psicológica. Eu vou pegar as crianças porque eu trabalho, a renda maior dessa casa é minha. Então, tudo isso requer medidas protetivas de urgência para que afaste esse violador da residência. E em muitos casos lá no escritório a gente consegue que ele não se aproxime e ainda arque com as despesas do lar, que ele antes arcava, por causa da violência. Então, se alguém procurar conselho espiritual e está sofrendo violência doméstica, eu, infelizmente, vou ter que falar, não se separa, isso não é espiritual, né? Falta de caráter, precisa de conversão. E isso eu falo para as minhas clientes que não possuem uma igreja, que não possuem conhecimento, e também para as cristãs. Irmãs. Não, irmã, muito boa a explicação e parabéns. Como cristão eu digo parabéns, porque eu fiquei maravilhado, né, quando eu soube qual que era o seu trabalho. Estava conversando com ela aqui nos bastidores e falei, eu fiquei maravilhado, porque eu imagino o quanto ela vai trabalhar de uma maneira, por ter valores cristãos, ela vai trabalhar de uma maneira a tornar aquele momento que é tão desafiador para as famílias, seja ela cristã ou não, você vai tentar, ou vai fazer de uma maneira que seja mais leve, se é que é possível. Em algumas ocasiões, de repente, não seria tão possível. Mas eu achei o máximo, achei muito maravilhoso isso. E parabéns, tanto pela sua explicação e pelo seu trabalho. Obrigada. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus. Eu vejo como um propósito também a questão da advocacia. Lá Esther fala, talvez seja, você foi chamada para essa hora, né? E, enfim, apesar de eu trabalhar com coisas tristes, né, histórias que estão sendo finalizadas por inúmeros motivos, mas eu vejo Deus ali na questão do consolo, de você trazer à tona as possibilidades e direitos dessas mulheres e desses homens, porque não é um término fácil, mas também não precisa ser o fim, né? Porque se for trazer para expectativa, a gente ainda tem tempo? Tem, irmã. Se a gente olhar como um pecado, por exemplo, né, no olhar cristão, ainda assim, aonde tem o pecado, superabunda a graça. Né? Então, Deus, ele tem esse favor, essa bondade, essa misericórdia para com todos, independentemente dos erros. Então, quando alguém senta lá no meu escritório e a gente consegue conversar, e de alguma forma, um comportamento, uma atitude que eu tenho ali no processo, eu consigo alcançar essa pessoa, eu acredito que o meu propósito está sendo cumprido para esse tempo. Uma benção. Posso fazer 2 comentários? Só mais 2. Pode. Eu acho que eu paro. Mas é conforme ela tá falando. Mas assim, ó, um comentário a minha psicóloga, ela falou assim uma vez pra mim, quando eu tava procurando o apartamento lá. Ela falou assim, olha, Júnior, 2 coisas. Uma coisa, numa crise, não compre, não venda, não case, não descase. Sim, no momento de crise, tá no momento de crise, aquele turbilhão, não compre, não venda, não case. Fica a dica aí, tá? Não descase. Divorciar é caro, viu, gente? Então,